Oi meninas, bem-vindas ao Costurar para Não Pirar. Aqui eu te ajudo a sair da rotina e do estresse do dia a dia, a desacelerar sua cabeça e acalmar seu coração. Se é possível, vem que eu te conto como. O meu nome é Renata Valho, mas pode me chamar de Rê. E o episódio de hoje é uma perguntinha que eu vou fazer para você. Por que é que você vive adiando o seu sonho de aprender a costurar? Você já se fez essa pergunta antes? Porque com certeza você já pensou muitas vezes: eu queria tanto aprender a costurar, mas não sei se eu quero. Aí passa um tempo, acontece alguma coisa, você está passeando no shopping, você vê uma roupa, você está em algum lugar, assim, numa loja de cama, mesa e banho, você vê uma coisa de decoração para sua casa e pensa assim: poxa, se eu soubesse fazer isso, mas tudo bem, um dia eu aprendo, um dia eu procuro um curso, um dia eu vou comprar uma máquina e fica sempre essa coisa, um dia. Então, por que isso sempre acontece, né? A gente tem, às vezes, umas coisas que acontecem na vida da gente, a gente tem que parar e se dar o direito, sabe, ao luxo de fazer algumas reflexões sobre as decisões que a gente toma na nossa vida e entender do porquê que a vida da gente toma certos rumos, não é verdade? Então, você fica às vezes procrastinando, sabe? Deixando assim aquela coisa para depois e acaba pensando assim: eu acho que agora tá muito corrido minha vida, tô sem tempo. E no fundo, você tem que parar e pensar um pouquinho. Será que você não está se auto-boicotando? Não está procurando uma desculpinha lá no fundo para deixar essa vontade de aprender a costurar para depois? Porque é sempre assim, né? A gente vive apagando as fogueiras na vida, a gente vive fazendo tudo aquilo que é mais urgente. Quando cai o problema assim, ploft, no colo da gente, a gente tem que resolver na hora. Não é mesmo assim? Então, por exemplo, eu trabalho muitas horas por dia, eu moro longe do trabalho, então passo muito tempo me deslocando. Tenho meus filhos que eu chego em casa, tenho que me dedicar, tenho que ver lição de casa, tenho que ver roupa, uniforme, comida, a casa, meu marido, meus pais, aí tem a vida social, né, com os amigos, e aí a gente está sempre fazendo aquela lista. Vou até fazer uma pausa aqui agora. Mulheres, somos sempre assim, não é verdade? Eu, pelo menos, vi um filme uma vez. Como é o nome do filme? Não sei como ela consegue. Se vocês não assistiram, vão assistir. Ele, assim, é uma luz no fim do túnel pra gente, porque você consegue enxergar e falar assim: não sou só eu que penso assim, que ajo assim. Ela vai dormir, é uma mulher do mercado financeiro, se eu não me engano, advogada. Assim, um cargo super importante. Tem filhos pequenos, marido. E, né, um filme se passa nos Estados Unidos, então ela também tem que limpar a casa, cuidar de tudo. E ela vai dormir super tarde e ela deita na cama assim e fica olhando pro teto. E aí, né, no filme, ela vai pensando no que ela tem que fazer no dia seguinte e aí fica aquela listinha, número 1, tipo, comprar livro para a escola do fulano, do filho. Número 2, ligar para aquele cliente e saber se ele já tem uma resposta. Ela faz uma lista interminável no teto. Aí o que acontece? Ela não consegue dormir. Lógico, a gente fica fazendo essa lista e é sempre assim, muitas coisas que a gente precisa resolver para nós mesmos, óbvio, e para os outros. Mas eu te pergunto, onde é que está como é a palavra? Onde é que está aquele momento para você mesma, né?
a gente põe lá no último da fila, ou então a gente nem coloca, né? Porque já a lista tá tão grande que chega uma hora você fala assim, nossa, vamos parar por aqui e amanhã eu continuo essa lista, não é? Então, e aí, o que acontece? Eu acho que muitas vezes a gente tem que dar uma pausa nessas listas, porque em muitos momentos essas grandes prioridades que surgem na nossa vida não são grandes prioridades, aliás, não são nem prioridades. É um a fazer que você tem, que está ali, mas que pode sim ser deixado para depois, né? Então, o que eu queria chamar sua atenção agora, botar uma pulguinha aí atrás da sua orelha, é você perguntar para você mesma: será que eu não posso começar agora? Eu acho que pode. Fica essa liçãozinha aí para você, que depois que acabar esse vídeo aqui, eu queria que você tirasse uma meia horinha para refletir um pouquinho tudo isso que eu tô aqui te falando. Então, eu acho que a gente tem muitas coisas na vida que a gente queria fazer, né? Eu aqui tô falando de aprender a costurar, mas com certeza você tem outras. Então, quando é que a gente vai poder fazer aquelas coisas que a gente gosta, que é aprender a costurar? É agora, não é depois, não é amanhã, não é mês que vem, ano que vem, ou quando eu puder eu vou aprender. Não tem isso, gente. A vida da gente é aqui e agora. A gente tem que ser feliz aqui e agora. Sabe por quê? Eu tenho uma coisa assim em mente, assim, uma coisa até dentro do meu coração, que acontece assim em vários setores da vida da gente. Uma delas é que o passado não dá mais para mudar porque ficou para trás, por isso chama passado. O futuro ainda não aconteceu, mas ele é consequência do presente. Então, se a gente não fizer agora, o que a gente vai colher lá na frente? A gente vai chegar lá na frente e vai ficar assim, se eu tivesse feito, se eu tivesse começado, se eu tivesse aprendido a costurar tal época, hoje estaria muito melhor. Então, vamos combinar uma coisa? Se você já ficou até este momento desse vídeo sem aprender a costurar, não pode mudar mais. Mas daqui para frente, você pode. E você pode começar agora, tá certo? Então, outra coisinha que eu queria ver com vocês é o seguinte: será que é realmente você que não pode aprender a costurar agora? Ou se não tem algumas forçazinhas externas a você te dizendo que você não pode aprender agora? Já parou para pensar se tem alguém realmente que fala, agora você está muito atarefada, deixa isso para depois. Ou então, será que não tem alguém dizendo assim, olha, você não vai dar conta, é muita coisa. Ou até assim, olha, pode até ser que você comece, mas você vai abandonar. Dá muito trabalho, é muito difícil. Você tem os seus filhos, você tem em casa, trabalho, como é que você vai encaixar mais uma coisa na sua vida? Não tem sempre aquela pessoa que fala assim, nossa, fulana quer abraçar o mundo com as duas mãos. Ela ainda está inventando mais uma outra coisa para fazer. Ela não vai conseguir. Te dou 2 meses para ela abandonar isso, como tantas outras coisas que ela começou e já terminou. Já pensou? Tem alguém te falando isso? Pode ser que tenha, pode ser que não tenha. Mas para um pouquinho e pensa. O importante é o que você quer, o que você gosta. E isso tudo é para você. Você não vai fazer isso para os outros. Você vai fazer isso para você. Tá certo? Sabe por quê? Porque você tem que se permitir fazer aquilo que você gosta, de realizar um sonho que você tenha.
Sabe, a gente tem muita tribulação, né? Mulher, gente, é filho, é marido, é casa, namorado, companheiro, companheira, tantas coisas que a gente tem que fazer, um amigo que precisa de você, aí de repente o seu carro que quebra e tem que levar para o conserto, um eletrodoméstico em casa, e uma época de... Agora então, né? Que a gente está confinado, a gente tem que fazer tanta coisa ao mesmo tempo, cuidar do corpo, da mente, da casa, dos outros, do trabalho, e essa lista só cresce. E quando é que você cuida de você? Você precisa se permitir a isso. Sabe, eu tenho uma grande amiga, minha grande amiga, irmã e comadre, a Karina, e ela uma vez me falou assim uma coisa: a nossa vida, e vida de mãe principalmente, é igual avião. Quando a gente está no avião, se tiver uma situação de emergência, o que a aeromoça fala lá na frente? Quando cair a máscara, primeiro veste em você, depois em quem está do seu lado, mesmo se for uma criança. Sabe por quê, gente? Se a gente não está bem, como é que a gente pode cuidar dos outros? A gente acaba não cuidando, a gente vai atropelando as coisas, entendeu? Você tem um filho para criar, para educar, para brincar com ele, para se divertir com ele, afinal de contas, né? Filho, a gente escolheu ter e é tão gostoso, né? Gostoso você ter tempo para sentar e brincar com o filho e não tá ali sempre cuidando da roupa, da comida, da escola, da higiene, da saúde. Não, então assim, para você ter energia, pique, satisfação e boa vontade de estar com ele, aí eu vou abranger para todo mundo, com seu marido, companheiro, namorado, companheira, familiares e amigos, para você estar bem disposta a estar bem e dar o melhor de você para eles. Antes disso, você tem que estar bem com você mesma. Então, se você passar o seu dia inteirinho, todo santo dia, de segunda a segunda, o ano inteiro, só cumprindo tiquezinho naquela lista que você fez no teto antes de dormir, qual o sentido, né? Então, a gente realmente precisa bastante se dedicar a nós mesmas, porque é isso que vai dar, sabe? O gás, o ânimo para você acordar cedo no outro dia, feliz, com vontade de ir trabalhar, de fazer o que você gosta, até o que não gosta. Sei lá, você não gosta de ir ao supermercado, você não gosta de ir à feira, você não gosta de levar o carro na revisão. Se você sabe que tal dia, tal horário, você vai ali sentar na máquina, costurar uma peça do começo até o fim, e aí você vai falar: nossa, fui eu que fiz, olha que bacana, que legal, eu transformei esse mero tecidinho numa bolsa, numa necessaire, numa toalha de mesa, numa almofada, num chapéu de praia. São milhões de possibilidades. Então, a gente, quando está feliz e a gente está se sentindo reconhecida, útil e fazendo coisas que faz bem para nós mesmos, todas as coisas ruins que a gente tem que enfrentar na vida, no dia a dia, porque sim, a gente tem problema todo dia. Todo dia vai surgir uma coisinha ali para resolver, às vezes é uma coisinha, às vezes é um problemão, né? Então, a gente tem que estar com essa energia renovada. Então, eu vou contar para você um pouquinho o que aconteceu comigo, né? Eu procrastinei muitos anos. Eu falo disso para vocês porque eu sou a prova viva de procrastinar um sonho. Um não, mais de um, alguns. Mas um deles era aprender
E assim, eu sempre ficava falando, não tenho tempo, trabalho demais, chego em casa exausta, tô morta. Imagina, ainda ter que ficar pensando ali, em passar a linha na agulha, e se o tecido vai para frente, se vai dar certo, se eu não vou ficar irritada e vou quebrar tudo aquilo, vou falar, credo, eu não quero mais saber. Então assim, sabe aquele se, aí vai deixando para depois, e aí em muitos momentos em que eu tava lá chateada, ou então até entediada, sabe? A gente tem uns momentos da vida assim que parece um marasmo, né? Que nada acontece, fica aquele tédio. Se eu soubesse costurar, agora tava tudo super bacana. Ia estar feliz, ia estar fazendo isso, fazendo aquilo outro. E aí a gente pega e deixa para depois, e depois, e depois. E às vezes, né, com o passar dos anos, a gente vai envelhecendo, amadurece e fica, né, a cabeça da gente muda. E aí você para e fala assim, poxa, mas por que eu deixei isso passar tanto tempo assim? Não é legal, não faz bem. Então, eu passei por isso. A minha primeira vez assim de querer aprender a costurar foi criança, lógico que aí é outra fase, né? Procrastinação não existe, mas já assim, início da fase adulta, que aí comecei não tenho tempo, depois veio não tenho dinheiro, depois veio meu marido não gostou da ideia, depois minha casa é muito pequena, não tenho onde colocar a máquina e por aí vai, né? Eu poderia hoje estar em outro patamar, assim, na costura, ou a verdade não é nem a questão do patamar, sabe? Eu acho que eu já tô super bem, eu já costuro há um tempinho bom, eu tô muito feliz, mas o que às vezes eu fico pensando no si, para aqueles momentos de tristeza mesmo que eu tive, sabe? Tristeza, em alguns momentos, uma tristeza profunda. E se eu tivesse costurando, não quer dizer que eu vou costurar e a tristeza foi embora, não. Mas realizar uma atividade que me dá prazer teria me ajudado naqueles momentos, sabe? Momentos tristes ou momentos de muito estresse, momentos que eu tive uma ansiedade muito grande, ansiedade a ponto de sentir falta de ar, de achar que estava tendo uma crise asmática e não era nada daquilo, eu só estava ansiosa demais. E aí não conseguia resolver meus problemas. Às vezes, assim, coisas que estavam a um palmo do meu nariz para resolver. Que a solução não era um bicho de 7 cabeças. Mas eu estava tão envolta nos problemas, eu só enxergava o problema. Só enxergava aquilo. E eu não conseguia resolver. E aí eu não resolvia, eu gerava ansiedade, eu fiquei paralisada. Assim, não foi um pouquinho, não. Foram alguns anos paralisada. Então, se eu tivesse tido alguém que pegasse na minha mão e falasse assim, vem por esse caminho, que você vai se acalmar, você vai deixar seu coração mais tranquilo, a sua cabeça mais calminha, e aí você vai até conseguir resolver seus problemas. Então, eu posso te falar de carteirinha. Procrastinar não é legal, não adianta nada deixar para lá. E também, eu acho que quanto mais procrastina, tende a você um dia nem realizar esse sonho. Você procrastina tanto que chega uma hora que você vai falar assim, costurar não é para mim. Isso é uma coisa que ficou lá no passado. Eu queria fazer, mas já estou muito velha, sabe? Já passou muito tempo e eu não vou mais conseguir.
Então, são coisas que a gente tem que pensar agora, sabe? E falar assim, o que é que eu tô fazendo de errado com a minha vida, que eu não tô fazendo as coisas que eu quero. Então, já falei aqui um pouquinho, né? Mas eu vou ressaltar 3 pontos. Quando a gente fala assim, eu quero costurar, mas eu não tenho tempo. Será que você não tem tempo mesmo? Né? Vou só elencar algumas coisas aqui. Quanto tempo você passa lá no WhatsApp? Vendo um monte de figurinha, assistindo um monte de vídeo e ouvindo o áudio que as pessoas mandam. Quando você for, vai ver, né? Já passou 1 hora, você tá ali. Quer outra coisa? Quanto tempo você passa na televisão, só com o controle remoto ali, ó, rodando canal? Você não para num monte de canal, não gosta de nada do que você tá vendo, mas você continua procurando. E vai passando. Gente, nada contra, ó, vou deixar bem claro aqui, nada contra ir pro WhatsApp, nada contra assistir televisão. Quem sou eu? Mas é porque eu também já fiz isso muitas vezes, né? WhatsApp, a gente encontra os amigos, a gente fala com as pessoas, a gente dá recado, a gente usa para trabalhar, a gente usa para tudo. Hoje em dia a gente fala com o filho, né? Então, assim, não dá para viver sem, né? Virou uma coisa essencial na vida da gente, mas a gente perde muito tempo com as bobagens que vem nele, né? E a televisão também. Você assiste um jornal, se atualiza com as notícias, tem um momento lá, lazer, não faço nada, porque eu vou assistir um filme, uma série. E aí eu ia chamar para um terceiro ponto do não tenho tempo. Quantas séries você não maratona, por exemplo, na Netflix ou na sua TV a cabo, né? Aí você assiste 1, 2, 3, 4. É legal? É super legal. Eu também adoro assistir série, filme, sou doida por cinema. Mas a gente assiste né, todo dia, né, para dar aquela relaxada, esfriar a cabeça, aquele momento não fazer nada. Mas a gente está ali numa enxurrada de informação todo santo dia. E até dizem os psicólogos, os especialistas, que hoje a gente vive mesmo essa enxurrada de informação, né? E que isso não faz bem pra gente. A gente precisa, a mente da gente precisa de um momento até de não fazer nada. E aí esse nada, tem gente que medita, tem gente que escuta uma música, tem gente que senta na varanda e fica olhando para o longe, tenta não pensar em nada. E tem gente que costura, não é? Então, assim, será realmente que você não tem tempo? É uma questão de priorizar. Nossa, priorizar as prioridades é demais, né? Mas de você elencar o que é prioridade para você. E se aquela coisa que você quer fazer e você não está tendo tempo para fazer, vale um minutinho para você refletir e ver na sua lista diária o que é que você pode deixar para depois para fazer o que você quer fazer. Aí uma segunda coisinha que você pode estar aí pensando, tá bom, vai. Você falou aí que tempo eu arranjo, mas dinheiro eu não arranjo não. Eu tenho que fazer um curso, eu não tenho nem máquina, como é que eu vou costurar? Vamos por parte. Eu sei que dinheiro não dá na árvore, né? Eu não vou ali e pego. Mas, igual a televisão, igual ao WhatsApp, será que não tem às vezes um gasto que você está tendo aí recorrente que você pode evitar? Também longe de mim, não estou aqui querendo controlar suas finanças nem sua conta bancária, mas às vezes a gente, né, passa num lugar, come na rua, compra uma besteira que não precisa, mas gostei, comprei.
ou come muito fora, comer fora, ainda mais hoje em dia, com tudo subindo sem parar, tá caro, né? Será que não vale a pena você olhar lá seu extrato, ver sua conta, o que é conta essencial, onde eu posso diminuir, aonde eu estou gastando que eu posso cortar que não vai fazer falta, para eu poder realizar o sonho de costurar, para eu comprar uma máquina? Tem sim, e eu vou além, não é só isso. Quantas coisas você já não comprou que você nunca usou, que está dentro lá do seu armário, que está guardado, escondido no maleiro lá do seu guarda-roupa, que está lá no quartinho da garagem? Deve ter bastante, não deve? Já pensou? Você pode vender. Dizem também, né, as pessoas estão muito ligadas à energia, a Feng Shui. Eu gosto dessas coisas alternativas, sabe? Eu acredito muito nelas, acredito muito em energia boa, também tem energia ruim. Coisa parada não é muito bom, não é legal. E acredito muito assim, que o universo está sempre em movimento. O mundo é redondo, ele gira. Então, coisa parada não faz bem. Então, já pensou em pegar essas coisas que você tem? De repente você pode vender, faz um bazar? Não precisa também querer cobrar a mesma coisa que você pagou. Óbvio, você já comprou, pode estar usado. Mas assim, se junta umas coisinhas aqui, outras ali, já é alguma coisa. E faz bem, sabe? Renovar faz bem. Então, pensa mais essa questão. E aí eu te chamo para um outro ponto. Será que não tem uma tia, ou a sua própria mãe, ou a sua avó, até uma amiga ou a vizinha que tem uma máquina parada lá guardada sem usar? Já pensou? Você pode pedir ela emprestada por um tempinho, só para você começar a mexer, entender como é que ela funciona. Aí você vai tomar gosto por ela e aí você vai conseguir fazer tudo aquilo que eu já falei antes, do tempo, do dinheiro. E você vai se organizar para poder conseguir ter a sua própria máquina. E às vezes essa pessoa que não usa mais, ela até te dá. Porque da mesma forma que você tem um monte de coisa em casa lá parada, ocupando espaço e que não usa, no caso dessa pessoa pode ser a máquina. E você querendo e sem a máquina, né? A gente só precisa conversar com as pessoas e uma ajuda a outra, né? Pense, se alguém pode te emprestar ou dar uma máquina para você, ela vai estar fazendo bem para você. Então ela também vai ficar feliz. E aí indiretamente você está fazendo bem para ela. Olha só que maravilha. É a tal da economia circular, o mundo gira, não é? E outra coisa, também tem mais uma possibilidade. Você não precisa comprar uma máquina zerinho. Tem muitas lojas, na verdade, assistências técnicas, né, de máquinas de costura que vendem máquinas usadas. As pessoas às vezes doam para eles ou eles compram mesmo de pessoas que estão trocando porque eles vendem novas e usadas. Aí eles compram as antigas, que a pessoa foi lá e comprou uma novinha porque tem um modelo mais novo com mais recurso. E aí eles fazem uma super manutenção, trocam peça, deixam tudo tinindo, colocam à venda e ainda tem garantia. Então, por que não começar com uma máquina assim? Não precisa querer comprar a máquina mais bacana, a última novidade do momento, super eletrônica, 200 pontos diferentes, 5 velocidades. Não, começa na que dá para fazer. O melhor é começar, é não deixar para depois e não
querer já começar andando de Ferrari. Ninguém sai dirigindo uma Ferrari de cara quando acabou de tirar a carteira de motorista, não é? É devagar. O bebê não sai andando. Primeiro ele senta, depois ele engatinha, depois ele dá os primeiros passinhos, não é? Costurar não é diferente disso. É assim também, não é verdade? Então, eu acho que assim, um jeito bem ruim de você começar a pensar que quer costurar, aprender a costurar, é você pensar assim, um dia, quando eu for começar a costurar, quando eu puder costurar, quando eu for aprender. Esse um dia, gente, é muito vago, é muito longe, sabe? Não é palpável, você não consegue enxergar lá na frente esse um dia. Parece que é uma coisa inatingível, né? Parece que a gente está falando assim, um dia, quando houver paz no Oriente Médio, parece uma coisa, né? Sem fim. Então, você tem que começar a pensar assim, no mês que vem, amanhã ou hoje à noite, né? Põe data para as coisas começarem. Determina o que você quer fazer. Faz um compromisso com você mesma. Não é para os outros. Veja bem, não é para os outros que você está lá botando data para aprender a costurar. É para você. Você está conversando com você mesma. Então, você não precisa, sabe quando você tem que cumprir alguma coisa assim para a sociedade? Sei lá, um dia eu vou ajudar uma instituição de caridade, hoje eu não tenho dinheiro, um dia eu ajudo, né? Um dia, não sei o que lá. Não é assim, né? Tudo que a gente vai fazer para nós mesmos, a gente tem que combinar com a gente mesmo, não é com os outros. É com a gente. Porque o dia que você estiver comprometida com você mesma, ninguém mais te segura. Olha, pode vir filho machucado, berrando, que caiu, marido que falou que perdeu o emprego. Nossa, né? Nem pensar. Bate na madeira, ó. Mas alguém que vem, socorro, preciso da sua ajuda. Você vai lá, você acode a pessoa, você faz o que precisa, mas você vai ter o seu momento. E aí, o que eu tô querendo te dizer é que eu vou te dar algumas dicasinhas aqui de como é que você vai fazer isso. Primeiro lugar, se na sua cabeça já tá lá, um dia quando eu puder aprender a costurar. Esse um dia já deu para entender que você nunca se organizou para começar a costurar. E ó, gente, tá tudo bem, viu? É que eu tô aqui hoje contando parte do que aconteceu comigo nessa minha trajetória do querer aprender a costurar. Tô mostrando para vocês o que aconteceu comigo e se eu puder te ajudar a botar esse dia do chega de adiar hoje, eu vou ficar muito feliz. Então, primeira coisa, se organiza, faz um planejamento da sua vida. Então, pega lá, não sei como é que você gosta de fazer as coisas. Pega uma folha de papel e escreve lá segunda, domingo, põe as horas do dia. Se você for mais tecnológica, vai lá para o Excel, vai para o Google, faz uma planilha, vai para o calendário do Google, do seu celular e começa a colocar lá as suas tarefas. Então, você vai ter as super essenciais, você vai ter as médias e vai ter aquelas, quando der eu faço, né? Não tem urgência, mas ali vai estar o seu comprometimento. E aí você vai
estabelecer. Também, gente, não é para virar uma coisa neurótica, não é tratamento de choque. 5 horas por dia eu vou aprender a costurar, eu vou ver vídeo de costura, eu vou estudar sobre máquinas, tecidos, linhas, aviamentos, técnicas de costura, barra, zíper, não. É dentro da sua realidade, só você conhece a sua realidade. Então, o que eu tô falando para você é que se sua vida realmente é extremamente corrida, coloca ali 15 minutinhos, meia hora, 1 hora, já tá bom. E se não puder ser todo dia, também não tem problema, sabe? Você vai estabelecer 2 vezes, 3 vezes por semana. Não, no meu caso, a minha semana é super corrida. Eu só posso fazer isso de sábado e domingo e de feriado, e quando eu tirar férias. Ok, mas aí você já estabeleceu um momento onde você vai se conectar com você mesma, onde você vai dedicar aqueles minutos para fazer o que você gosta, para recarregar suas baterias, para se energizar, para poder ir para o trabalho e aí ter soluções boas para as coisas que você faz, para ajudar as pessoas na sua casa, as pessoas que estão em volta de você. Porque quando a gente está feliz e realizado, a gente fica muito criativo, a gente tem ideias sem parar. Então você vai estar lá no trabalho, aquele problema que você tem que resolver, que às vezes vai empurrando com a barriga, sabe? Você vai uma solução aqui e ali, mas você ainda não achou uma super solução. Isso vai acontecer, é uma troca, sabe? Você vai estar feliz com você e aí essa boa energia, essa revigorada que você vai ter, vai se transportar para o seu trabalho, vai se transportar para o seu relacionamento familiar. Às vezes a gente está mal com a gente mesmo, quando a gente vê, a gente está brigando com todo mundo, mas a gente não se dá conta. Sabe o que a gente faz? A gente põe a culpa no outro. A gente fala que o marido não sei o que, que o namorado não sei o que lá, que o filho isso, que o amigo aquilo, que o vizinho, que o porteiro, que não sei quem, que a pessoa que passou na rua, que o cara lá que estava dirigindo na sua frente te fechou, te cortou. E assim, porque você tá ali sobrecarregada, estressada, a vida tá chata, né? Ou então você tá com tantos outros problemas, você não encontra razão de viver, porque sua vida tá entediada, tem coisas que você faz por obrigação, mas as coisas que você escolheu fazer na vida você nunca pôde fazer. Então assim, se organiza. Coloca lá no papel, estabelece quanto tempo por semana. Eu acho legal fazer por semana, porque assim, quando você planeja um mês, eu vou 2 vezes por mês, começa a ficar muito espaçado. Por exemplo, você vai para academia, você tem lá uma frequência, né? Pelo menos 2 vezes por semana. Se você faz um curso de línguas, tem essa coisa de 2 vezes por semana. Essas atividades costumam ter uma frequência assim próxima, não é? 1 vez por mês eu faço tal coisa, senão começa a ficar muito longe e a gente vai abandonando, certo? E aí, por exemplo, aí a gente matou a questão do tempo, né? Você se organizou e botou o tempo ali para fazer. Não tem o dinheiro, então o que você vai fazer? Você vai sentar e vai organizar as finanças suas. Eu fiz isso. Quando eu fui comprar minha máquina, aliás, quando eu fui fazer meu primeiro curso pago, eu fiz muito curso em feira, curso gratuito também. Mas meu primeiro curso pago, eu fui, escolhi um que era próximo de mim, para não ter problema de falar, tá longe, hoje eu tô atrasada, então já nem vou, que eu vou perder a aula, não, né? Não era esse mundo
do online que é hoje, mas eu já fui focada, entendeu? É isso que eu tô falando para você. Fui focada em ser uma coisa próxima para não ter desculpa externa a mim que me impedisse de ir, porque eu ia de qualquer jeito, eu estava determinada a fazer. Aí cabe no meu bolso? Tem que caber, né, gente? Também não tô dizendo aqui para vocês deixar de pagar a conta de luz para fazer o curso de costura. Se não cabe, vamos planejar. Hoje não cabe o curso, mas quanto custa? Vamos fazer uma pesquisa. A mesma coisa para máquina. Quanto custa uma nova? O que eu vou fazer? Que tipo de máquina que eu vou comprar? Que eu preciso comprar, né? Porque tem máquinas que precisam ser mais pesadas, aguentar tecidos mais grossos, várias camadas de tecido. Então, tá muito cara para mim a nova. Então, eu vou procurar essas usadas. Ou, aquilo que eu te falei, uma parente, uma amiga, uma vizinha. E hoje em dia tem grupos, né, de venda e troca de coisas no Facebook, sites. Então, às vezes você nem precisa vender alguma coisa sua, tem as trocas. Então, você dá alguma coisa sua e pode pegar uma máquina em troca. Então, se organiza. E também é legal, porque a hora que você pegar suas finanças e organizar ali, você começa a ver onde é que o dinheiro está indo embora, assim, à toa, né? Literalmente à toa e pode ser salvo. Também não tô dizendo para você nunca mais comer fora, nunca mais comprar alguma coisa que você gosta, sei lá, uma roupa, um sapato, uma bolsa. Não é isso. Mas às vezes a gente compra no impulso de não sabe nem quando vai ver, nem gostou, nunca usou porque comprou no impulso. Às vezes a gente tá triste, né? Não tem isso? Ai, tô triste, aí sai e faz compra, né? E até em tempos de isolamento como a gente está agora, muita gente entra na internet e faz compras enormes, imensas, sem necessidade. Até pelo confinamento em si, dá uma sensação de que parece que você está indo na loja, indo às compras, né? Que você vai se encher de coisas novas e que isso vai te trazer algum conforto, mas na verdade não. Então, também é uma questão para você colocar aí na balança e ver o que é que você consegue fazer. E tem uma coisinha que eu não falei, mas que também pode ser, às vezes, um empecilho aí que fica te segurando a não costurar. Ai, Renata, minha casa é muito pequena, eu moro assim, muito pequenininho, é tudo apertado, eu não tenho armário, eu tenho uma mesa que é só a mesa de comer, que é super pequena, tal, não vai dar para eu aprender a costurar agora. O dia que eu for para uma casa maior, eu costuro. Não, né, gente? Tudo dá um jeito, é aquilo que eu falei. Se você, por menor que seja a casa, pode ser que tenha um monte de coisa aí dentro que você não usa, né? E assim, eu também, quando eu comecei, eu não tinha um espaço, né? Só para eu costurar. Eu costurava no meu quarto. Eu comprei umas prateleiras, coloquei lá na parede e ficava assim, bem apertado, sabe? Quando eu empurrava a cadeira para trás para eu poder sair debaixo da prateleira, eu batia a cadeira na cama. A minha cadeira aqui tá toda meio amassadinha atrás, porque de tanto bater na cama atrás. Eu não tinha espaço. Era super pequeno, mas foi dentro do meu quarto, era o único lugar que eu tinha. Porque na mesa de jantar não dava para ficar. Era um tira e põe de máquina e para mim seria muito melhor do que no meu quarto, mas não dava.
né? Também outras pessoas usavam a mesa e não tinha condição. Mas se eu não pudesse fazer no meu quarto, eu ia fazer lá na mesa da sala assim, eu ia pedir licença nos momentos que eu queria costurar, e ia fazer, pegar lá meu cantinho e eu ia costurar. Ah, guarda a máquina, tem não sei o que, guarda debaixo da cama, guarda em cima do armário, põe não sei aonde. Gente, ela não é tão grande assim, a máquina é compacta, sabe? Ela cabe nos lugares, a única coisa é que precisa de uma bancadinha, de um pedacinho da mesa, a mesa da cozinha, a mesa da sala de jantar, uma escrivaninha que você tem em casa já é o suficiente, né? Também você vai estar aprendendo a costurar, você não vai começar costurando lençóis gigantes, colchas, cortinas, né? Você começa com peças menores, tá certo? Então, dá para organizar a casa, para arrumar um cantinho para você costurar, dá para poder organizar os horários no dia a dia para achar o tempinho. E o dinheiro também dá. Aí você vai me falar, mas tem que comprar tecido, tem que comprar linha, tem que comprar agulha. Gente, hoje em dia você tem opções, tem gente que doa retalho. Existe um... Depois eu vou procurar em outro, eu vou fazer outros vídeos falando com relação a isso. Onde comprar tecido, como comprar. Tem empresas que são... O foco deles é pegar refúgio de empresas, de confecções ou mesmo de tecelagens, e aí eles vendem aquilo, então é um preço assim de banana, e às vezes eles até trocam. Você leva, eles têm umas regras, tá? O tecido não pode estar cortado, tem que ser pelo menos 1 metro, não pode ter assim, sabe, recortes e tal, mas você leva e você troca por outro, ou você compra o que ele tem lá. No Bom Retiro, eu sei que no fim do dia, muitas confecções de lá colocam sacos assim enormes. Você andar por lá entre 4 e 5 horas da tarde, entre 4 e 6, né? Eles começam a pôr na rua, e porque o caminhão passa e leva, mas assim, muita gente vai lá e pega os retalhos, porque às vezes tem retalho de tamanhos bem consideráveis, não serve para eles, mas serve para outras pessoas. Então, assim, a gente hoje, no século XXI, nós estamos quase em 2021, nós temos tanta informação. Você entra no Google, você faz uma pergunta lá, o que é que você quer saber com relação a tecido, a máquina, aviamento, seja lá o que for, e vai vir uma enxurrada de informação para você. Então, sabe, não tenho tempo, não tenho dinheiro, não tenho espaço, não é desculpa. Não é desculpa para não costurar. Então, eu queria assim deixar esse bate-papo, essa conversa aqui para vocês, porque eu posterguei muito, sabe, essa vontade de aprender a costurar. E depois que eu comecei, quando eu dei esse basta, a partir de hoje eu vou atrás desse curso, e se eu não puder fazer esse, eu vou procurar outro e outro e outro e outro. E aí, na época não foi o meu pior momento financeiro. Essa era uma época até tranquila, não era uma época de vaca gorda, de abastança não, mas era uma época que dava. Eu não comprei minha máquina à vista. À vista, eu teria um excelente desconto. Eu comprei, cheguei na loja e falei assim, qual é o número máximo de parcelas que dá para fazer? Aí o moço falou 12, eu falei, então é em 12 que eu quero. Eu paguei mais caro por isso, mas eu não deixei de comprar, porque naquele momento o benefício que a costura ia trazer para mim era enorme, e foi isso que aconteceu,
sabe? Eu fiz o curso, aprendi a fazer lá meia dúzia de peças, acabou o curso, eu tinha a opção de fazer o módulo 2, mas eu falei, aí já é demais, né? Porque também o dinheiro não tá dando na árvore, então vamos primeiro colocar em prática isso que eu aprendi, e aí num outro momento, pelo menos terminar, porque eu paguei o curso parcelado, eu estava pagando a máquina parcelada, se eu fizesse outro curso, ia remontar as parcelas da primeira com a segunda, então eu falei, agora não dá. E aí, eu comecei a refazer as coisas que eu aprendi no curso. Então, eu fazia e dava de presente para as pessoas. Eu fiz para mim mesma. As pessoas começaram a ver. Por exemplo, eu dava de aniversário para uma amiga, a outra amiga viu e falava, vai, faz uma para mim. Então, elas me davam uma indireta, sabe? No meu aniversário eu quero uma dessa também. E aí eu fui fazendo. E aí essa coisa de presentear os outros me possibilitou praticar. E aí eu fui melhorando o meu ponto, eu fui melhorando o corte do tecido. Aí eu comecei a fazer novas composições de tecidos e cores e estampas, aí fui aprimorando. E aí, quando eu começava a ver que estava assim, isso eu já sei, aí eu comecei atrás de informação de novos produtos, novos tecidos, novas estampas. E aí ninguém mais me segurou. Não teve uma pessoa que chegasse para mim e ia falar assim, você não vai conseguir, você não leva jeito para isso. Você vai abandonar isso aí, que nem você já começou a fazer tantas outras coisas e você largou. Você já fez tricô, já fez crochê, já fez ponto cruz, já fez bijuteria e você largou tudo. Hoje você não faz nada. Daqui a pouco essa costura aí larga também. Mas gastou dinheiro com máquina, comprou um monte de tecido. A gente escuta essas coisas, gente, mas assim, o que faz bem pra gente, só a gente sabe. Só a gente determina o que é melhor pra gente, sabe? E a gente não pode ficar dando ouvido pros outros. E olha, tô aqui falando de boa, sabe? Às vezes, falando assim, parece que eu tô falando que os outros estão agorando o que você quer fazer, estão querendo te empurrar para baixo. Em alguns casos mas em outros não é. Mas é uma visão pré-concebida que os outros têm, de falar, ela já fez várias coisas e parou de fazer, então essa vai ser só mais uma. Só que é uma informação até que ela pode guardar para ela, sabe? Mas ela fala. E aí é nessa hora que a gente escuta os outros e a gente empaca. E a gente fica paralisado, a gente fica refletindo e perdendo tempo, achando que o que o outro está falando é verdade, mas não é. Só você sabe. E se você não der o pontapé inicial, você não vai ter como saber. Mas eu sei que se você começar, você não vai querer parar mais. E só para fechar aqui, eu vou te contar uma coisinha de procrastinação. Durante algum tempo na vida, assim, eu já morei em alguns lugares e às vezes o lugar não estava muito legal, sabe? Mas eu ficava pensando assim, poxa, dá um trabalho mudar, né? Gasta dinheiro, mudança, aí você precisa chamar o homem para ligar o gás, um eletricista para ajeitar um não sei o quê. Sempre tem uns gastos extras, aqueles que a gente sabe que aparecem. E aí eu fui levando, até que chega uma hora que você tá tão cansada dos problemas, né? Que aquele apartamento tinha e tal, ou se não fosse o apartamento, a região em que eu morava. E assim, eu fiquei às vezes muito tempo, eu morei no apartamento quando eu casei, que era o sonho do meu marido, né? A gente foi nossa primeira casa, a gente comprou o nosso primeiro imóvel, assim.
com muita dificuldade, sabe? Aquele dinheirinho ali contado, depois os anos foram passando, foi melhorando um pouquinho, mas era um apartamento novo e tinha um problema de que não batia sol. E eu tenho rinite alérgica, então eu vivia doente, eu era constantemente constipada. Tinha dores porque aí começava a trancar tudo e tinha muita dor de cabeça, falta de ar. Então, tudo isso, e eu ficava assim, mas mudar daqui, brigar com a construtora, não sei. Então, era uma coisa que estava me fazendo mal, mas é aquela coisa de gente ficar sempre pensando no, sabe, no pior lado da coisa. E eu procrastinei muito tempo, eu podia ter na primeira, segunda coisa que deu errado ali, quando eu percebi que a coisa era feia, eu já devia ter mexido os pauzinhos, sabe, para realmente resolver. E demorou muito, depois eu saí, aí tiveram outras questões também com relação à moradia e tal, e que eu sempre procrastinei, até que, o que aconteceu? Onde eu morava até dia 22, quando foi começo de novembro, mais ou menos, o proprietário pediu o apartamento. Ele disse que a filha dele ia casar e que ele ia dar o apartamento para a filha dele. Então, que o nosso contrato já tinha vencido mesmo, ia ser encerrado ali. Eu fiquei desesperada. No primeiro momento eu falei assim, como assim? Agora, no meio da pandemia, como é que eu vou me mudar? Como é que eu vou ficar andando na rua, encontrando um monte de gente? Né? Porque você fica encontrando vários corretores, entra no prédio, vê porteiro, vê gente, os moradores, não sei o quê. Porque eu tava em casa, passei a pandemia inteira em casa, eu saí pouquíssimas vezes. Então, tudo isso aconteceu e de repente eu falei, não tem jeito, eu vou ter que fazer. E aí eu tinha a possibilidade de vir aqui, onde eu tô agora, meu novo estúdio, só em janeiro. Mas eu tinha uns planos de trabalho e eu falei assim, janeiro vai me atrapalhar demais. E aí eu lembrei de toda a procrastinação que eu já tinha feito, sabe? Passou um filminho na minha cabeça. Eu falei, não, eu vou mudar ainda esse ano. Eu vou mudar antes do Natal, vou passar Natal e Ano Novo na casa nova. Foi uma loucura, gente, foi uma loucura. Hoje olhando, falar assim, eu sou doida, mas eu agradeço por ser doida, porque ainda a casa tá uma bagunça, mas eu tô muito feliz. Esse cantinho aqui que vocês estão vendo, essa estante aqui atrás completamente vazia, dentro de um mês eu espero estar todo arrumado e aí eu vou mostrando aqui para vocês também como é que isso vai ficar. E eu tô muito feliz porque eu me organizei, eu fiz minhas contas e eu fiz tudo aquilo que eu não estava fazendo antes. Eu parei de ouvir os outros. Eu comecei a ouvir o meu coração e pus a minha cabeça no lugar, respirei fundo, sentei com meu marido, com meu pai, com minha filha e falei, vamos fazer isso acontecer? E eles também estavam com medo, sabe? Eles também tiveram lá a parcela deles de é muita loucura, não sei o que. Eu falei, mas nós somos 4, né? A gente dá conta, a gente vai conseguir. E tá um monte de caixa pela casa ainda. E aos pouquinhos a gente vai fazendo. Mas se não fosse essa minha determinação, essa minha vontade de correr atrás do meu sonho, eu ia estar lá ainda. Ou então eu ia procrastinar, eu ia falar para ele, ele me deu prazo de 15 de janeiro, então eu vou só em 15 de janeiro. Mas não, eu tô aqui, porque eu falei, para de enrolar.
é para fazer, já achamos o apartamento que precisamos, então vamos agora. Então é isso, gente, é o que eu sempre falo, arregaça a manga e vamos embora, tá certo? E aqui neste cantinho, sabe o que eu vou fazer? Eu vou costurar para não pirar. Até o próximo episódio.